Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, da 22ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Lucas 4, do 31 até o 37, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Amados irmãos e irmãs, eu quero trazer 2 pontos importantes desse texto. Em um primeiro momento, é que fala essa que Jesus tinha, que o evangelista disse que ele falava com autoridade. Era gritando, era de modo sério, era o quê? Né? Na verdade, a principal autoridade que os evangelhos querem falar é em 2 aspectos. Primeiro, é que Jesus falava e vivia o que ele praticava. E aqui está a maior autoridade de Cristo, não era uma vida dupla, Jesus nunca foi hipócrita. Segunda coisa, que é importante a gente colocar na nossa cabeça, é que, diferentemente dos líderes religiosos daquele tempo, que precisavam ficar bajulando pessoas do Império Romano e por aí vai, Jesus nunca quis bajular seu ninguém. Jesus nunca falou para agradar pessoas, porque ele entendia que apenas precisa se fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, especialmente numa cultura tão midiática em que nós nos encontramos, às vezes achamos, que é preciso falar o que o povo quer para ser aplaudido, para ser elogiado, para não ser cancelado. E Jesus nunca se preocupou com isso. Então está aqui a autoridade de Cristo. Em contrapartida, é interessante perceber que aqui falam de Jesus que de fato realiza uma espécie de um exorcismo mesmo. Não é? O diabo reconhece quem Jesus é. Eu acho isso sempre muito interessante. A gente percebe que os religiosos, dentro dos evangelhos, duvidavam da ação de Deus na pessoa de Jesus. Duvidavam que Jesus era o Messias esperado. Duvidavam da ação de Cristo, ao ponto de, inclusive, dizer que Jesus seria o príncipe dos demônios. A gente escuta isso nos evangelhos. Mas o mal tem 100% de certeza de quem Jesus é. E a gente pode começar a refletir agora, de que às vezes a gente que deveria conhecer mais Jesus somos os que menos conhecemos a Ele. Não sabemos quem Ele é, sabemos tanta coisa, mas não conhecemos os evangelhos, não conhecemos a postura de Jesus diante das situações. E além disso, também tem outra coisa bem interessante no evangelho. Jesus não dialoga com o mal. O grande problema nosso, e isso acontece diante das nossas tentações cotidianas. A gente quer dialogar com a tentação. Eu tenho vontade de trair minha esposa. Eu tenho vontade de fofocar. Eu tenho vontade de fazer isso ou aquilo outro. Aí eu fico lá rodeando, Percebo que o foco da traição seria uma conversa via WhatsApp, em vez de parar aquela conversa, eu não paro. A fofoca eu percebo que é um determinado grupo de pessoas que eu participo, ao invés de sair daquele grupo eu não saio. A gente começa a querer achar-se forte demais. Sendo que na dinâmica do mal, gente, a gente precisa entender que a nossa força está em fugir dela e se aproximar do Cristo. Jesus nunca dialogou com o mal. Pelo contrário, ele vence o mal. A gente precisa imitar Jesus. Com o mal não se dialoga. Com o mal não se brinca. Pelo contrário, se foge dele. Corra para a cruz, corra para o Cristo. É Ele que pode nos ajudar a vencer todo e qualquer mal. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e aguarde nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!